Tá certo? Estão vendo aí? Tá tudo ok? Estamos. Poxa, fiquei mal aqui agora, porque eu não enxergo ninguém de vocês. Estou lascado. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Bom, Luiz, mais uma vez, seja bem-vindo ao laboratório. É um prazer te receber aqui. E tu pode começar, então, tua apresentação sobre o Flow, né? Pode ficar à vontade quando tu quiser. Tá ótimo, então. Eu, como não enxergo vocês, eu vou pedir que alguém seja meu âncora aí. Pode ser você, Mariana, ou a Giane, se estiver presente. Qualquer dúvida, vocês podem fazer as perguntas, por gentileza, que realmente eu não tenho retorno de vocês, não vejo nada aqui, né? Ficou meio estranho para mim. Tá bom? Qualquer coisa eu te aviso, Luiz. Se tu quiser também fazer uma breve apresentação também, para todo mundo te conhecer. Bom. Perfeito. Obrigada. Beleza. Boa tarde a todos, tá? Queria primeiro agradecer aí o convite do laboratório, né? Agradecer ao professor Hernandes por estar aqui podendo compartilhar, né, um pouquinho dessa temática. Dizer que eu estou aqui com muita alegria, né? Manifestar pela sensibilidade de vocês, compreensão da gente ter alterado, né, a data. Era para ter sido semana passada e acabou que teve um imprevisto familiar e a gente está fazendo hoje. Que bom que está assim. Queria manifestar aqui o meu enorme respeito, carinho por esse campo do saber, essa área de conhecimento, que é a psicologia, né? Eu sei, Mariana já adiantou aqui que nem todos, eu acho que nem todos têm a graduação em psicologia, mas de todo que tem alguém da administração, né? Mas eu, de todo modo, eu queria, assim, reforçar, né, meu apreço aqui, porque é preciso muita coragem aí para enfrentar, né, se aprofundar, visitar, e não somente compreender, né, e orientar as pessoas que se encontram em sofrimento, enfim, e poder, assim, redirecionar para um melhor viver, né? Então, eu me coloco nesse lugar, né? É importante deixar claro, primeiramente, me coloco nesse lugar de um professor, de um pesquisador, estudante. Eu atualmente faço doutorado lá na Universidade de Coimbra, Portugal, e eu digo que eu gosto de dizer que eu sou um estudante esforçado, porque essa aqui não é, óbvio, a minha área, meu campo de saber, né? A psicologia não é. Eu sou um estudante atrevido e estou tentando compreender aí os mistérios da mente humana, e eu estou aqui sempre de mente aberta, de mente curiosa, esforçado para aprender cada vez mais, né? É um processo constante de aprendizado, e eu gostaria aí já de colocar à disposição, caso vocês vejam alguma coisa que foge um pouquinho dentro desses parâmetros, que vocês me permitam corrigir a rota. Eu acho que isso é extremamente importante dentro desse processo, né? Gosto de pautar também que o meu segundo lugar de fala é ser professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, né? Sou professor nessa condição, nessa instituição, que tem me dado aí todas as condições para poder fazer o doutorado da melhor forma possível. E como professor, da qualidade daquilo que fazemos, está sempre no processo de relação humana. Eu não entendo que a qualidade do ensino está nem no professor, nem tampouco no aluno, mas na relacionalidade que se estabelece, né, no efeito e no afeto que geramos entre os diálogos que fazemos, e essa talvez seja a minha melhor intenção, vir aqui e conversar com vocês, que a gente possa ter uma experiência compartilhada, né, que possamos nos aproximar, principalmente a partir dessa conversa, e construir uma excelente experiência. Por fim, meu terceiro lugar de fala é enquanto ex-atleta e treinador, e principalmente treinador, e foi a partir desse lugar que, por meio de um conflito percebido na prática, que me instigou a buscar a psicologia do esporte, buscar a psicologia para tentar compreender os processos mentais nos atletas, né? Não há problema nenhum, eu acho que não há problema nenhum a gente ter um conflito percebido na prática. A questão é que a gente agora, depois, como pesquisador, é interessante buscar um distanciamento desse fenômeno para poder olhar ele um pouquinho mais distante e se aprofundar para tentar buscar aí o viés científico ou o rigor científico que se espera tanto. Como treinador, a minha grande inquietação sempre foi tornar praticamente um jogador inteligente, né? Como é que eu posso formar um atleta
que saiba tomar as melhores decisões dentro das situações, das diferentes situações de jogo, né? E isso, na verdade, é assim, né? Todo treinador e todo atleta, na última instância dele, é levar o seu atleta à sua melhor performance ou levar, de preferência, dentro do tempo da competição, da melhor competição possível, né? Dentro da minha área, a gente tem aí, é muito discutida a questão da periodização do treinamento, e aí a gente debate muito, se aprofunda muito sobre isso. Praticamente todo mundo quer que o seu atleta, né, a melhor versão do atleta, ela chegue na melhor competição possível, né? Então, a gente faz um processo de programação, um processo de desenvolvimento aí para que isso aconteça. Mais ou menos assim. Porém, esse processo não é fácil, é um processo que envolve muitos fatores, muitas dimensões, e a gente acaba mais ou menos assim tentando lidar com todos esses fatores ao mesmo tempo, né? Com um conjunto de fatores. Na nossa área, é importante entender que esses fatores que compõem o elemento desportivo, principalmente dentro da categoria como enquadro, pertencem a um conjunto de 6 fatores, que envolve a dimensão tática, a dimensão técnica, física, psicológica, organizacional e alimentar, né? Esses fatores, eles têm uma grande correlação e causalidade entre si. É muito perceptível, né, saber, por exemplo, que os efeitos alimentares têm impacto no desempenho esportivo, né, que os efeitos de um planejamento adequado também têm esse impacto, né? E aí a gente entra aqui dentro do campo da psicologia como um desses elementos do desempenho esportivo. Estou tentando aqui trazer, né, uma linha para tentar contextualizar até chegar ao flow, né? Quando a gente fala em psicologia do esporte, inevitavelmente 2 coisas aparecem, né? A primeira aí é o que o Csikszentmihalyi fala, que todo atleta ele precisa, se ele quiser melhorar a sua performance até para além de um certo ponto, ele precisa aprender a disciplinar sua mente. E aí, quando a gente fala em disciplinar a mente, inevitavelmente a gente tem que falar sobre o estado mental do atleta. Dentro desse estado mental do atleta, Willman, que é um psicólogo do esporte que trabalha com o Comitê Olímpico Holandês, né, desenvolveu aí um modelo ortogonal, digamos assim, em que a gente pode ter 4 estados resultantes desse estado mental do atleta, né? Uma dimensão de saúde mais objetiva, e o outro uma dimensão mais subjetiva de bem-estar. No cruzamento dessas 2 valências, vamos colocar assim, a gente tem 4 perfis resultantes desse estado mental do atleta. É muito difícil, eu diria impossível, a gente ter desempenho, performance nesse estado mental aqui, né? De uma condição de saúde negativa em vez de estar negativa. Do ponto de vista, é possível ter desempenho dentro de uma dimensão de saúde positiva e um bem-estar negativo. Até eu já vi casos em que a própria prática do esporte permite reconfigurar essa relação de bem-estar. Aqui, dependendo do grau de dimensão de saúde aqui negativa, é possível, já vi atletas terem boa performance, por exemplo, quando estão em gripe ou luxação, dependendo da onde que é a luxação, dependendo do tipo de esporte, se é esporte com bola pé ou esporte com bola mão, também pode performar. Mas o ideal é que se chegue dentro desse quadrante aqui, em que temos uma condição de saúde positiva e um bem-estar positivo. Parece óbvio, né, a gente perceber, mas ou minimamente amplamente factível reconhecer que os atletas, eles têm, se encontrando em diferentes estados, eles vão ter formas de pensar diferentes, vão ter sentimentos diferentes, vão ter formas de agir distintas, né? Porém, quando a gente vai para a aplicação, esse processo por si só já colocaria a necessidade de ter um psicólogo do esporte em cada um dos campos de intervenção, em cada uma das escolinhas, em cada uma das escolas em que se pratica, né? Porém, isso não é uma realidade, vocês melhor do que eu sabem disso, né? Recentemente eu tive a possibilidade de entrar em contato com mais de 60 clubes aí do Brasil para validar um processo de um questionário para a realidade brasileira, e eu tive esses 60 clubes, se a gente pensar, pode não ser representativo para o número de clubes que tem no Brasil, mas para mim é mais ou menos sintomático, né?
e mais de 80% deles não tem psicólogo do esporte, né? Mas, inversamente, os atletas, mais de 90% deles exigem, né? Ou seja, necessitam dessa orientação, manifestam isso, que por muitas vezes sentiram a necessidade de ter ajuda no psicólogo e não os tiveram, né? E que eles, com certeza, gostariam de ter tido para lidar com situações de estresse e ansiedade. Então, isso para mim é muito sintomático, desse ponto de vista. Tá? E que, na verdade, o psicólogo, o papel do psicólogo, ou o papel das pessoas que trabalham com a psicologia do esporte é fazer com que todos os atletas saiam de condições debilitantes para melhores condições da performance. Nessas melhores condições da performance, a gente pode colocar aqui alguns dos principais, vamos colocar assim, tópicos, né, hoje que são possíveis de sofrer intervenções para levar os atletas à melhor condição a melhor condição do seu desempenho, né? Alguns deles se colocam dentro do que a literatura vem dizendo do treinamento treinamento psicológico, das habilidades psicológicas, né? Por exemplo, questão de visualização, questão de concentração, questão de mecanismo de enfrentamento, né? A ideia da autoinstrução, e outros já se enquadram aí mais dentro de uma perspectiva mais recente, então vinculando aí, por exemplo, ao mindset, lá, por exemplo, da Carol Dweck. Vamos falar sobre os estilos explicativos, por exemplo, lá do pessimismo e do otimismo, lá do Seligman. Vamos falar da autoeficácia do Bandura, vamos falar do clutch, do estado de clutch, tá? E aí se encontra aí, por exemplo, um desses é o flow. O flow, na verdade, ele tem sido um termo dominante dentro aí do desempenho humano, né? Dentro aí da otimização das experiências da subjetividade humana, mas é importante aqui, eu acho que apresentar um pouquinho do percurso dele até a gente chegar nesse cenário que a gente está aqui, e para poder tocar, inclusive, na temática que nos traz para esse encontro, né? O primeiro livro do Mihaly, eu vou chamar Mihaly porque o sobrenome dele, toda vez que eu vou chamar aqui, a gente vai sair daqui muito tarde, né? Mas o Mihaly começou com as suas publicações, com o primeiro livro lá em 75, tá? Esse que foi o primeiro livro e que já dava pistas do construto que ele estava querendo divulgar, que era o Flow. Depois, em 90, ele lança, então, o grande best-seller, né, que é o Flow, né, a psicologia da experiência ótima, né, da ótima experiência, da excelência da experiência. Entre esses dois livros, em 84, ele lança um livro muito interessante, que é o Sendo Adolescente, que, na verdade, aqui está o primeiro grande instrumento de avaliação da experiência dele, que é o Example Simple Method. Tá? E aqui para o Brasil, esse livro vem chegar na sua tradução agora no ano de 2020. Depois disso, ele lança outros 3 grandes livros fantásticos, que é o The Evolving Self, né, que já é aqui a psicologia para o terceiro milênio, muito interessante para quem trabalha com a psicologia positiva. Esse livro sobre criatividade, né, é um trabalho fantástico, que é interessantíssimo a gente poder se debruçar sobre os mistérios, né, fez uma investigação extremamente profunda, foi lá buscar os 200, 300 pessoas mais na avaliação deles, mais criativas do mundo, tentar mapear se teria aí alguns elementos comuns para tentar estabelecer assim uma relação uma representação do que seria, né, formar uma pessoa com criatividade. Logo depois ele lança o Finding Flow, e aqui é muito interessante porque aqui ele revisita o modelo ortogonal e amplia esse modelo ortogonal, e amplia também algo muito importante, que é a discussão sobre os elementos da consciência humana. Aqui, em 99, surge, pelo menos na minha área do conhecimento, o grande livro, né, que é o Flow nos Esportes, a chave para as experiências ótimas e a performance. Né? Em 2000, ele assina um editorial com o Seligman, e eu entendo que aqui é o ponto marco
do surgimento da psicologia positiva, e por fim, aqui mais no final, ele lança 2 obras aí que compilam todo o trabalho dele, né? Flow e os fundamentos da psicologia positiva e a aplicação do Flow para o desenvolvimento humano e na educação. Entender esse percurso aqui faz parte de entender também como isso vem se desenvolvendo no esporte, né? Eu acho que muito importante dentro do best-seller esse de 1990, ele lança alguns termos importantes. O primeiro deles é a aproximação com a filosofia budista. E fica muito claro, por exemplo, que as grandes teorias se alimentam de outras grandes teorias para serem formadas, né? Um segundo ponto importante é a aproximação com a fenomenologia, né? E aí ele permite estabelecer sentido, né? Envolvimento do sujeito em relação à tarefa, buscar a subjetividade humana, compreender a subjetividade humana. Para mim, isso é algo extremamente importante, né? E a gente vai falar sobre subjetividade humana, experiência autotélica, recompensa intrínseca, né? Experiências humanas positivas, enfim. E um terceiro elemento que surge muito importante dentro desse livro é a aproximação com os processos, com a teoria dos processamentos da informação, e aí ele estabelece aqui a ordem de colocar ordem ou desordem na consciência humana, né? 2 termos importantes que ele usa aqui é vinculado à entropia psíquica, né? A utilização da entropia, da energia psíquica como uma entropia, um caos, e aí é um processo de realinhamento, um processo de harmonização. Essa relação entre entropia e negentropia que traz para a gente talvez um primeiro conceito mais importante, né? Do que seja o flow, no qual as pessoas estão envolvidas na tarefa, que tem profunda concentração e atenção e estão em completa harmonia, né? Aqui, os pensamentos, as intenções e os sentimentos ficam em completa harmonia, né? E quando ele faz essa relação, existe um denominador comum, digamos assim, o que a gente chama hoje de meta-skills, né? Ou meta-habilidades, ou talvez meta-cognição, que é a atenção. A atenção ganha um papel central dentro desse processo do flow. Lembrei agora aqui, né, que a realidade se faz, né, onde coloca a atenção, para a psicologia americana, né, o William James fala isso, né. Então existe uma relação muito de causalidade, né, com relação a essa metacognição. Então toda vez que eu estabeleço onde eu coloco a minha atenção, eu modulo meu self, e toda vez que eu modulo meu self, eu redireciono a minha atenção para outros elementos aí, pode ser eles de recurso interno, de recurso externo. A questão maior aqui, me parece ser, quando existem momentos de distração, momentos em que a minha atenção foge, ou ela divaga, ou ela é captada por estímulos outros, e aí, de uma certa forma, eu tenho que exercer um esforço voluntário, né? O que a gente chama de disciplina, para tentar manter a minha atenção focalizada. Essa relação de manter a disciplina para manter a atenção e tentar criar ordem na consciência é o que, para muitos, tem estabelecido aí como o esgotamento do ego, né? Toda vez que eu preciso exercer o autocontrole, eu levo inevitavelmente ao ego, né? Um estudo muito interessante aqui de Hagner, né, e colaboradores, uma revisão sistemática, colocou de forma assim muito significante, né, que toda vez que eu tenho que exercer o esforço do controle, né, o esforço da vontade sobre a atenção, eu tenho dificuldade de perceber, né, a tarefa, tenho afetos negativos, eu tenho fadiga subjetiva, e os meus níveis, por mais incrível que pareça, o meu nível de glucose no sangue ficam baixos, tá? Então, isso tem uma relação direta com o flow, porque a gente sabe que o flow passa a ser, na concepção de alguns autores, ou talvez uma segunda definição mais importante, o flow passa a ser a atenção sem esforço, né? Quando a gente vai para a parte das pesquisas, especificamente, tá? E aí as pesquisas dentro da área do esporte, a gente tem aí o que eu denomino assim, de 4 grandes movimentos em relação às pesquisas do flow no esporte, certo? Um primeiro, muito importante, que começa, inclusive, antes do livro, né, lá do Flow nos Esportes, lá em 99,
começa lá em 83, que é um processo de conceitualização e de diferenciação dos termos do flow com relação a outros termos da performance. Por exemplo, aqui a gente tem lá o que seriam essas experiências de pico, o que seria uma performance excelente, o que seria o flow. Todavia, é muito interessante aqui o que o Private coloca, né? Ele estabelece essas 3 variáveis e, do ponto de vista dele, a máxima da performance você atinge, mas é inversamente proporcional ao pico da experiência, né? Então, você só vai ter o pico da sua experiência, você só pode ter o pico da experiência, mas não pode ter o pico da performance, ou você só pode ter o pico da performance, não pode ter o pico da experiência. Mas ele faz aqui uma relação interessante, que quando ele bota o flow, parece que em deep flow, em flow profundo, você pode ter a junção desses 3 elementos. Tá? Quando você atinge o flow, você vai ter o melhor da sua experiência, você vai ter o melhor da sua performance. Em 91, Adrian e o Grove fizeram uma releitura disso, né, e colocaram ainda que existe os peak moments, que seria um outro termo. Em 92, Susan Jackson e Roberts fazem uma discussão sobre a relação, né, do estado da performance positiva com o pico da performance, e aí acaba que a confusão disso tudo traz aí uma quantidade inevitável de expressões hoje usadas pelos atletas que podem ser utilizadas como sinônimos do flow, né, do estado de flow. Tem uma outra linha dentro dessa primeira onda, digamos assim, das pesquisas no flow, que passa por construir instrumentos de validação, escalas de validação, né? Se até então, isso foi em 96, a primeira escala de validação, depois houve uma melhora nesse processo, né? E aí, junto desse processo, já em 2002, Jean Jackson faz aqui o estado de flow e o flow disposicional, certo? Já consegue entender que existe um flow que é possível medir depois da realização da tarefa, um flow que precede a tarefa, ou precede o desafio, vamos colocar melhor dizendo. E aí surge nesse intervalo aí também, como eu falei antes, a ampliação dos estados, né? Vamos chamar de estados que levam para o flow. E surge a definição perfeita aqui, ou aqui que atualmente se define como as 9 dimensões aí do estado de flow. Muito interessante perceber que no avanço aqui das pesquisas, muitos pesquisadores já conseguem direcionar que esses estados, que essas dimensões, 3 delas precedem o desafio, certo? 3 delas acontecem durante o desafio, e 3 delas seriam as consequências resultantes, digamos, dos desafios, né? Eu não sei se todo mundo é familiarizado com a teoria, então só vou dizer que uma das coisas que mais impacta aqui para você entrar em estado de flow é a primeira, né? Ter essa percepção clara sobre o desafio das habilidades. Uma habilidade muito baixa diante de um desafio muito alto leva a uma condição de apatia, uma habilidade muito alta diante de um desafio baixo, diante de um desafio alto levaria aqui ao estado de flow. De 2002, a gente tem aqui o privilégio de estar com a pessoa, né, que trouxe a possibilidade de validação transcultural desses testes, né, do teste do flow para o Brasil, e é um processo extremamente importante para a gente. Muitos dos estudos que eu acabo trazendo aqui, eles são estudos que trazem de publicações fora daqui. Eu espero que com as validações desses testes, a gente comece a ter mais pesquisas feitas aqui no Brasil e que tragam mais a nossa realidade, a nossa presença de como esse estado de flow se manifesta dentro da nossa cultura. Então, fica aqui também o meu singelo agradecimento aqui, porque é um esforço fazer esses processos, né? Um esforço fazer um processo de validação, e para mim é muito mais importante, mais significativo, porque essa validação aconteceu com a área dos esportes, que é a área que eu mergulho em todas as minhas pesquisas, né? Da área vinculada aos esportes coletivos com interação de invasão. Uma segunda parte dos estudos do flow vem das críticas, né, ao próprio flow.
Isso é muito interessante, né? Quem acompanha os estudos aí sabe que Christian Swan é um dos críticos mais ferrenhos dos estados do flow. Ele, inclusive, nesse artigo publicado lá na Journal of Sport Psychology, ele diz que é necessário que ou o flow se reinvente ou se abandone o flow, né? Os estudos do flow, porque para ele passa a ser algo, um estado de não alcançável, né? Entretanto, contrariamente a isso, ou inversamente proporcionalmente a isso, né, essa publicação aconteceu em 2018, um ano antes, e aí por questões talvez assim questões de burocracias das revistas, né, provavelmente isso deve ter acontecido, Jackson assina um primeiro artigo que vem trabalhar especificamente, diretamente, abertamente, como treinar o flow. Como treinar, como é possível treinar para se entrar dentro desse estado especial da consciência, desse estado fugido da consciência, desse estado ampliado da consciência. Então, é muito interessante, assim, do ponto de vista da maturação das pesquisas, da maturação da teoria. Se a gente pensar que Jackson lança o primeiro teste de validação, o Flow State Scales 1, em 96, e só depois de 23 anos, 22 anos, ela consegue lançar um artigo para dizer assim, olha, esse é o método para você chegar lá. Eu acho isso, do ponto de vista do desenvolvimento da pesquisa, eu acho isso extremamente fascinante, porque requer aí anos de investigação, anos de estudo, críticas, e assim é o processo da ciência, né? Assim é o processo de evolução da ciência moderna, né? Existe uma parte 3, e aí essa é muito importante, as pesquisas começam a, proporcionalmente junto quase com o flow states, começam a aproximar o flow a formas de indução, manipulação e experimentação desse fenômeno com terapias cognitivas comportamentais, metacognitivas e terapias baseadas na atenção plena, né? Mindfulness hoje é uma tendência, né, muito grande aí para se trabalhar com o desempenho humano, com o desenvolvimento humano, e com o campo dos atletas não poderia ser diferente, tá? Então, quando a gente vê, muitos estudos têm confirmado a relação do mindfulness com a possibilidade de você ampliar o estado de flow. Porém, essa aproximação vem também sobre algumas certas cobranças dentro do flow nos esportes, né? Essas cobranças, elas recaem principalmente nas vantagens de se estar em estado de flow em harmonia com os elementos da performance. Ainda é muito incipiente as pesquisas que comprovam quais são os efeitos diretos na performance do atleta, sejam essas performances objetivas ou subjetivas, né? Por exemplo, um estudo claro aí de Roy Book aponta, né, por exemplo, que o flow precisa, né, dizer assim como ele influi na performance cognitiva e emocional do atleta. Então, é uma das coisas aí que aparece dentro dessa terceira perspectiva. E, por fim, talvez uma quarta, que é o que nos trouxe aqui, né, mais especificamente, a ideia de trabalhar com os elementos que interrompem, que gatilham, que facilitam, que dificultam a entrada do flow. Eu trouxe aqui um estudo, e aí eu queria destacar isso fortemente, né? Por exemplo, há uma grande dificuldade dos estudos do flow nos esportes em trabalharem com as dimensões dos esportes coletivos, ou eles aparecem sempre juntos, ou sempre ou não aparecem, né? E aqui é um estudo de Chaves que trabalha com atletas universitários americanos, né? Que traz aqui os fatores que evitam, que facilitam, que interrompem a entrada, o estado de flow. Traz aqui alguns fatores, é muito interessante que esse é um primeiro artigo que eu vejo, é um artigo de 2009, é um primeiro artigo que traz assim, a frequência de citação dos atletas, né, sobre os fatores que facilitam a entrada do flow, né? E aqui a gente pode ver que os 3 primeiros têm uma relação direta, né? Os 2 primeiros têm uma relação direta com o pensamento positivo e a preparação mental, visualização,
E um terceiro aqui tem vinculado à orientação às tarefas, orientação às metas, né? O que, de certa forma, evita, digamos assim, você entrar em estado de foco, passa a ser algo inversamente proporcional, né? Que são os pensamentos negativos, nível de euforia, nível de excitação não adequado, né? E aí aqui surge algo muito interessante, né? Que é esse ambiente não estar ótimo e fatores situacionais, ou seja, sai da dimensão um pouquinho do atleta individualmente, né, do ser atleta, e busca aí fatores externos, né? Talvez um fator situacional aqui, se a gente fosse abrir mais, poderia ser torcida, poderia ser pais, poderia ser arbitragem, talvez sejam fatores externos, né, à condição do atleta. Quando a gente vai para fatores que fazem com que o atleta saia, entre, mas saia desse estado de flow, aí, novamente, aqui o mais interessante é o primeiro, né? Ele se repete, ok? E aí há uma relação extremamente importante, que é o foco no resultado, né? Essas discussões aí, elas são muito importantes dentro da teoria da autodeterminação, né? Sobre ego orientation e task orientation. Então, aqui há algo muito interessante, né? A gente pensar que o foco no resultado faz com que o atleta não consiga entrar em estado de flow. E a ideia é assim, eu posso entrar em estado de flow, eu posso sair em estado de flow, como é que eu faço para restaurar, né? Para me restabelecer dentro desse estado? E aí surge, na verdade, aqui, novamente, né? Ter pensamentos positivos como o mais importante, com frequência maior de citação para os atletas, e a orientação à tarefa, né? Ou seja, restabelecer a minha meta vinculada ao processo de desenvolvimento e não ao resultado em si. O que mais chama atenção também nesses resultados é algo vinculado à frequência ou ao fluxo de pensamentos. Tá? Essa coisa que a gente chama assim de a quantidade de pensamentos, a quantidade de processos cognitivos de pensamentos que eu tenho, né? Percebam aqui, por exemplo, que os fatores que facilitam, a gente tem um ajuste adequado, um fluxo de pensamento ajustado, diferente de quando eu estou em situações em que me impedem ou dificultam a minha entrada ou o meu estabelecimento dentro desse estado, né? Assim, o estado cognitivo altamente elevado, né? Estado de pensamento altamente elevado. Então, pensar demais passa a ser um delimitador muito interessante. Como também a ideia de você conseguir voltar para esse estado fugídio da consciência, né? Ou seja, ter essa mente, essa mind, né? Essa mente clara, assim, limpa, né? Essa mente com menos pensamentos. Isso é tão verdade que existe aí 2 estudos, um deles está dentro do livro do Goleman, né? Da inteligência emocional, que vem comprovar que quando em flow, as atividades cerebrais elas não estão na nossa capacidade máxima, elas estão no nível ajustado. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que exacerbar todo o nosso recurso cognitivo vai fazer com que você tenha um melhor desempenho. E um outro que provavelmente vai haver essa aproximação logo ali na frente, que é um estudo de Shapiro, e ela vem trabalhar com a pergunta que ela quer desenvolver é sobre por que o mindfulness começa no corpo, e ao desenvolver a pesquisa, ela vai lá dentro da neurociência e descobre que em meditação acontece uma regulação no ritmo alfa, essa capacidade do neocórtex, do pré-córtex com o hipocampo, e essa regulação faz com que o corpo se acalme, com que o corpo pense mais claramente, com que o corpo desempenhe melhor. Provavelmente a gente logo ali na frente vai ter um intercruzamento dentro dessas 2 dimensões, do mindfulness e do flow. Provavelmente a gente vai ter uma aproximação mais clara, mas aqui já dá sinais de que isso faz toda a diferença para você alcançar ou não esse estado da consciência mais elevado. Depois, em 2012, queria trazer aqui para vocês um quadro que Swami fez uma revisão sistemática para tentar justamente buscar assim uma harmonização, buscar uma compilação maior sobre esses elementos que facilitam, que evitam e que interrompem o flow. E quando a gente vai aqui para os construtos, a gente vê que todos estão ali, né?
o construto do foco, o construto da motivação, da excitação, dos pensamentos e emoções, então eles aparecem muito, né, dentro dessa situação. O que surge de novo aqui, um pouquinho, que eu gostaria de chamar a atenção, é essa relação do jogo, da interação com a equipe, né? E é muito interessante que ele aparece tanto algo que facilita, tanto algo que evita, tanto algo que interrompe, né? Ainda que seja algo que mereça de maior envolvimento, maiores pesquisas, né? A gente vai, logo ali na frente, né, Zumeta vai falar sobre flow compartilhado, vamos falar de sincronia emocional, mas aqui esses construtos, eles não aparecem, né? Eu não sei até se poderíamos pensar em construtos coletivos. Talvez eu deixe aqui a reflexão para isso, né? O que surge também dessa última parte, é que é a aproximação do flow com construtos psicológicos relativos ao estado de flow, né? E aí é muito interessante observar, assim, que vamos trabalhar com uma visão mais ampla, né? Com a visão dos estados da consciência humana. O flow passa a ser um estado dessa consciência humana. Dentro da teoria do Mihaly, esses estados, esses conteúdos da mente, digamos assim, eles são três grandes conteúdos da mente, são as intenções, as emoções e a cognição. Dentro das intenções é muito factível perceber a aproximação, porque a gente vai estar falando de vontade de sentido, vai estar falando de perceber qual é a causa das intenções, e da causa das intenções a gente vai para os aspectos motivacionais, e aí tem uma relação fortíssima com a teoria da autodeterminação. Porém, as emoções e a cognição, essas coisas ainda estão um pouquinho mais confusas, né? Ainda a gente não consegue entender muito bem qual é a relação. O que acontece também é que aí a gente começa a se aproximar, a ver uma certa correlação do flow com os traços de personalidade, por exemplo, personalidades mais neuróticas tendem a não conseguir entrar em flow, personalidades mais extrovertidas conseguem entrar em flow, com elementos de autorregulação, com elementos de autopercepção. Aqui, invertido aqui embaixo, está as necessidades psicológicas básicas, né? Uma relação direta com, por exemplo, autonomia, e aí vamos falar sobre recompensas intrínsecas e recompensas extrínsecas, vamos falar com o sistema de crenças, e aí a gente pode falar sobre a teoria da autoeficácia de Bandura, enfim, a gente acaba estabelecendo esse nível de relação, de correlação do flow com essas outras expressões, digamos assim, da consciência humana. Há uma nova tendência aqui, eu falei isso lá em cima, né? E agora eu trago de volta aqui com relação aos elementos da metacognição, ou o que se chama das funções executivas da mente, né? A atenção é uma delas, né? Ou a capacidade, por exemplo, de regulação emocional, capacidade de decoupling, capacidade de supressão, evitação dos pensamentos, enfim, de enfrentamento, são outras coisas que podem aparecer aí. Só vou trazer aqui um estudo rapidinho, já estou quase, deixa eu ver aqui quanto tempo deu. Que para mim, foi uma surpresa muito, muito boa, né? Essa aproximação da teoria do flow com a teoria da orientação, né? Da orientação às metas, tá? Que Stravos, aqui em 2015, ele conseguiu estabelecer um modelo ortogonal, né? O perfil dos atletas dentro de 4 possíveis estados emocionais, estados de motivação, de orientação, com os 4 modelos de 4 estados emocionais do flow. E é muito interessante esse estudo aqui, quando ele faz essa relação, ele diz assim, que um perfil do atleta que tenha níveis elevados de ego e níveis elevados de orientação à tarefa, assim como o nível do atleta que tenha elevados níveis de orientação à tarefa e baixo nível de relação com o ego, eles tendem a experimentar mais positivamente, né, as experiências de flow, as características do flow. Porém, nesses dois aqui, isso não se manifesta. Esses dois aqui, isso não se manifesta. Então, de repente, novamente, faz uma relação direta com orientação ao processo e não orientação ao resultado, né? Porque, do contrário, por exemplo, aqui poderia também ter, né? Alto ego e baixa orientação à tarefa, mas
fica muito evidente que são esses dois aqui o que regula muito para se chegar ao estado do flow, ou vivenciar características do estado do flow, vinculado à orientação ao processo. Isso aqui tem uma relação direta também com aquilo que eu apresentei lá em cima, sobre o esgotamento do ego, né? Acaba que, quando você encontra dificuldades percebidas em relação à tarefa, isso está vinculado aos resultados, à performance na atividade. Então, isso também pode ser um indicador que limita a entrada do atleta em flow. Algumas lacunas e talvez algumas sugestões de investigação, né, dentro desse primeiro cenário, né? Fica claro, e eu sei que é muito mais difícil, mas assim, muitas das naturezas da pesquisa têm estabelecido como análise correlacionais de fatores, né? E não de efeitos de processo de treinamento. Quando a gente vai ler as pesquisas, quando a gente vai se debruçar sobre as pesquisas, muitas delas têm sua validade, têm a sua importância, têm o seu... mas trabalham muito com fatores correlacionais, não com fatores de causalidade. Então, a gente acaba até dizendo que, por exemplo, assim, tudo passa a ser condição de possibilidade ou condição explicativa uma da outra, né? O que explica o flow é a teoria da determinação, o que explica a teoria da autodeterminação é o flow, o que explica os traços de personalidades é o flow explica os traços de personalidade, né? Essa é uma reflexão importante. Então, eu sei que é mais difícil, mas fica aqui uma sugestão para a gente trabalhar muito mais com fatores de causalidade, ou seja, processos realmente de intervenção clínica, processos que tenham controle de variáveis, que tenham comitê de ética, mas que tenham efeitos que a gente consiga ter os efeitos do processo de aplicação, tá? Para ver se realmente chegar nesse estado da consciência elevado é possível ou não. Muitas das pesquisas, isso é uma crítica, né? Muitas das pesquisas são feitas baseadas na carreira do atleta, as entrevistas são feitas a partir da carreira do atleta e não sobre eventos pontuais. Isso é uma reflexão importante, né? As críticas surgem que é mais difícil você rememorar coisas mais antigas, né? Com mais detalhes, com mais precisão. E aí surge aí a possibilidade de se concentrar sobre os eventos, né? Tão logo ou o mais rápido possível que eles terminem, né? Por exemplo, uma final de um jogo ou uma final de um campeonato, aí você consegue rememorar mais do que focar nas carreiras mais antigas dos atletas. Eu entendo, e é muito perceptível ver isso, saber disso, né? O papel das emoções no esporte. Já sabemos amplamente isso, há inúmeras pesquisas, mas ainda a gente não tem aí estudos que estabeleçam uma relação minimamente de correlação ou de causalidade entre os estados emocionais e o flow, né? Que tracem um perfil nomotético, né, dos atletas, e que esse perfil nomotético ele possa ser, inclusive, comparado ao longo de uma época, ao longo de uma temporada, né? E também com os diferentes sistemas de regulação das emoções, né? Quando a gente pensa aí, por exemplo, a aproximação do flow às terapias mais atuais, as terapias focada na compaixão, por exemplo, que Gilbert tem lá os seus 3 sistemas de regulação emocional. Eu acho que seria algo extremamente válido saber, por exemplo, se é possível você atingir o flow dentro de um sistema de alerta de emoções, né? Ou dentro de um sistema de recompensas, né? É uma das coisas que implica muito para quem trabalha com os esportes coletivos é que a natureza da atividade ela não é considerada, né? Se a gente pensar assim, os esportes eles têm um sistema de classificação, esse sistema de classificação demanda, baseados na praxeologia motriz, demanda elementos do desempenho esportivo diferentes, e por demandar elementos do desempenho esportivo diferente, demanda mecanismos de processamento da informação diferentes, se demanda mecanismos de processamento da informação diferentes, as respostas motoras, cognitivas, de percepção, emocionais são totalmente diferentes. Então, esse é um fator que é pouco considerado como uma variável de análise, né? É uma das coisas assim, mais interessantes.
a própria Jackson e o próprio Mihaly apontam que trabalhar com esportes coletivos na relação com o flow é um conjunto de elementos maior a serem levados em consideração e que, portanto, fica mais difícil de conseguir ter medidas mais concretas, né? Mas é importante que a gente consiga desenvolver pesquisas a partir desse fator, levando em consideração esse fator. Uma terceira lacuna aí que a gente vê, ou sugestões de investigação, é os efeitos do estado do flow em elementos diretos da performance do atleta. Isso é algo extremamente importante, né? Quando a gente diz assim, tá, o flow ajuda no desempenho do atleta. Ok. Mas faz ele pensar melhor, faz ele chutar melhor, faz ele ativar melhor o sistema de antecipação, faz ele o quê? Né? Então, é importante a gente começar a tentar trazer esses elementos mais concretos assim, da performance. É evidente que, por exemplo, se o flow tem uma relação direta com uma metacognição, o estudo lá de Carraça, por exemplo, vai falar sobre a regulação, a flexibilidade psicológica do atleta. Atletas com flexibilidade psicológica melhor tendem a experienciar melhor o flow. Ok, mas esse experienciar melhor o flow, o que implica efetivamente? Toma as melhores decisões, consegue ter uma leitura melhor da situação de jogo, consegue agir de forma mais proativa, de forma mais assertiva, de forma mais eficiente durante o jogo. Acho que essa é uma boa reflexão. Porque isso traz para mim, uma das principais discussões que a gente precisa ter em relação ao flow, que é a relação do nível de consciência e automatismo do agir. É muito notório perceber, por exemplo, que muita literatura traz isso, né? Que quando você toma consciência de que está em estado de flow, você sai do estado de flow. A pergunta é assim: como é que eu sei que eu saí do meu estado? Como é que eu estava agindo se eu não estava agindo com a minha consciência? Né? Parece que eu só posso atingir o estado de flow por meio de uma padronização do meu comportamento e pensamento, da minha forma de agir. Para mim, esse aqui é um dos maiores enigmas, né? Que nível de consciência eu tenho quando eu estou em estado de flow? Porque não tem como tirar a consciência dali. Você vai dizer que você está inconsciente, você vai dizer que você está subconsciente. Que nível de consciência eu tenho ali quando eu entro em ação? A gente já vai ver um exemplo disso. Tá? Porque senão eu dou a ideia de que, não, você só pode estar em estado de flow quando você entra numa rede padrão de funcionamento. E essa rede padrão de funcionamento é agir da mesma forma, agir do mesmo jeito, sem pensar no que você está fazendo. Então, para mim, aqui há um conflito percebido muito grande. E, por fim, eu acho que aqui a gente poderia, se eu pudesse assim, apostar, se eu tivesse dinheiro para apostar, eu sei que eu estou falando aqui coisas hipotéticas, mas eu acho que a gente precisa avançar sobre essa ideia de um flow observacional. A gente tem um flow de questionário, a gente consegue ter um flow por meio de entrevista, né? A pessoa, o atleta, o sujeito, o trabalhador, enfim, poder relatar, verbalizar coisas que permitem com que eu parametrize, que permitem com que eu faça interpretações, representações disso e que diga, ó, está em flow. Mas eu não tenho um flow que eu olhe o movimento humano e eu diga, pô, aqui eu sei que o sujeito está em flow. É algo extremamente complexo, extremamente difícil. E dentro dos esportes coletivos, essa ideia do flow compartilhado, né? Essa ideia de que, eu gosto muito da ideia do efeito de contágio, né? Que eu estando em estado de flow, o meu colega entra em estado de flow também, o outro entra em estado de flow, e assim a gente vai criando uma atmosfera, uma atmosfera de estado de flow. Eu mais ou menos assim, acho que esse seria um avanço extremamente importante para dentro dessa área de pesquisa, de conhecimento e de saber. Para tentar mais ou menos representar isso, para sair do campo teórico, né, para
tentar colocar isso no campo prático. Eu trouxe aqui uma situação de jogo dentro dos esportes coletivos de invasão. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aí. Por favor, me deem um feedback. Conseguiram? Conseguiram ver? Alô? Sim, conseguimos. Sim, sim. Sim, sim. Ok, obrigado. Muito bem. Como é que... Eu perguntaria assim, é possível dizer que Messi está em estado de flow? Sim ou não? Não. Não? Por que não? Não sei como comprovar isso, só sabendo se o trabalho que é feito. Boa. É verdade. Não temos como comprovar, não temos um flow observacional que permite, né, com que a gente diga se está ou não está. Mas a partir da sua percepção, não de uma percepção geral, não de um protocolo que diga, a partir das leituras, a gente pode dizer que minimamente ele entrou ali num equilíbrio perfeito entre o desafio e a habilidade que ele tem. E é muito interessante perceber que esse desafio e essa habilidade, eles vão se modificando conforme ele vai interagindo com o adversário. Conforme ele vai avançando no objetivo da tarefa. Conforme ele vai avançando, conforme ele vai progredindo em relação à meta. Então, minimamente ali há algo que eu diria assim, muito mais próximo do que seria um momento de flow. Né? Muito mais próximo do que seria um momento de flow. No meu campo de investigação, a gente trabalha muito isso como se fosse a dimensão tática individual do atleta. Né? Posso trazer aqui outro exemplo, e me perdoem se tem flamenguistas, mas não foi essa a intenção, é só para a gente ter uma visualização melhor. Diferente, por exemplo, dessa outra, da situação anterior, nessa situação surge um elemento extremamente importante, que é a participação de um companheiro, é a participação de um outro colega de equipe, e a participação desse outro colega de equipe reconfigura, por exemplo, a ideia de que a gente possa só ter um flow individual, porque aí há uma conexão importante entre o que eu estou desempenhando e o meu colega entender, o meu companheiro de equipe entender o que eu estou fazendo, para poder contribuir com o meu progresso no desenvolver da tarefa. Esse, na área do conhecimento que eu tenho, que desenvolvo aqui, a gente chama de tática, de combinação tática. Né? De combinação tática. E aqui eu vou trazer um outro exemplo, um terceiro exemplo, para a gente ver. Aqui são 6 jogadores envolvidos na ação, todos eles têm que, de uma certa forma, sincronizar os seus comportamentos, sincronizar as suas ações, para poder fazer com que se progrida em direção à meta e que aconteça aí o gol. A gente chama isso de dimensão tática coletiva, e todas elas
por exemplo, quando se for falar em flow compartilhado, todas elas teriam que estar relacionadas dentro dessa dimensão, dessa possível dimensão de um flow que agrupe toda uma equipe. Não só um flow resultante, ou seja, que seja um teste que eu possa aplicar depois do jogo, mas que seja um flow que eu possa observar e possa dizer, realmente aqui a gente entrou dentro desse estado de consciência ampliada, vamos colocar assim. Por isso que eu pergunto flow ou não flow, podemos perguntar aqui flow compartilhado ou não compartilhado, e por aí vai. Eu acho que tá bom, né? Teria mais coisas aqui para mostrar, mas eu acho que tá bom para a gente não levar aí todo mundo a um esgotamento. Queria só terminar aqui com um negócio interessante aqui, que para mim faz todo sentido, né? A gente sempre tem que procurar pessoas da mesma opinião, estou dizendo assim, pessoas que convergem, que divergem, mas que saibam dialogar, para que a gente tenha clara certeza, né, de que a gente é parte de um todo maior, mesmo sendo uma totalidade em si mesmo. E, no fundo, talvez isso se aplica não só às pessoas, não só aos relacionamentos, mas, por exemplo, pensar que o flow é uma totalidade em si mesmo e faz parte de algo maior, enfim, é por aí que a gente pode caminhar. Eu agradeço demais aqui o espaço e fico aí aberto ao que me interessa agora, que é o diálogo. Nossa, Luiz, estou encantada aqui com a apresentação. Estava muito animada, estava falando contigo ontem, né? Que eu estava muito, muito feliz com a tua vinda aqui no laboratório para falar sobre o Flow. E aí tu disse que estava com medo de não atender as expectativas, mas acho que tu superou a expectativa que eu estava aqui, né? Desde lá, quando tu começa falando da necessidade dos psicólogos lá na base, né? Muito porque a gente sabe que eles não estão só formando atletas, né? Eles estão formando pessoas ali. Os meninos entram nos clubes muito, muito novos, né? E eles precisam ser acompanhados, principalmente se pensa em aproveitar essas crianças como futuros atletas lá nas categorias profissionais, né? Achei muito legal também que tu conseguiu aí contato com 60 clubes, né, que você falou para conseguir fazer essa tua validação de um questionário, né? E é impressionante, assim, porque mesmo os clubes grandes aqui no Brasil, eles não têm psicólogos, como tu falou, né? Outros que eu tive contato, às vezes tem psicólogo, mas o psicólogo trabalha 2 dias na semana, somente no clube, não está ali no dia a dia dos atletas. E aí, quando tu começa a falar sobre flow, nossa, é muito explicativo, né? Acho que mesmo os colegas aqui que não trabalham com esse construto devem ter entendido muito bem o que é o fenômeno e também a história do flow, né? Junto com os autores que você colocou e como que se dá a relação desse construto com outras variáveis que, como você colocou, elas podem ser psicológicas ou não, né? Então, a gente tem ali no flow individual os estudos com construtos como motivação, lá da teoria da autodeterminação, que é o que a Lorena ali já deve estar super animada também, né, com a apresentação, com o construto da autoeficácia também, né, e outros construtos também que talvez interessem mais, não só a gente aqui na psicologia, mas na educação física também, em que a gente vai ver o flow sendo relacionado com construtos como desempenho, por exemplo, né? Que isso é muito interessante, principalmente para o esporte de alto rendimento, porque acaba que é isso que se busca, né, no alto rendimento. E aí, quando você fala, então, de flow compartilhado, eu fiquei aqui encantada, né? Porque mesmo o que eu tenho visto, né, acho que a gente já conversou um pouco, que eu estou fazendo adaptação de um instrumento de flow compartilhado, né, da Zumeta, que eu acho que tu já falou dela também, mas tem esse construto da autoeficácia, por exemplo, que ele vem sendo relacionado com o flow individual, aí a gente começa a trabalhar com ele no flow compartilhado com o construto de eficácia coletiva, né? Então, tenho visto bastante eficácia coletiva, identificação com grupo, fusão com grupo, que são esses construtos que a Zumeta traz, né?
Nossa, muito obrigada pela tua apresentação. Adorei mesmo. Foi muito bom. Eu queria só pontuar, né? Assim, eu vivo essa realidade dentro dos clubes e sei muito que o psicólogo faz diferença nos que tem, fazem diferença, faz muita diferença, porque há uma cultura nossa aqui de se pensar muito no resultado, e aí esse resultado é de chega lá a qualquer custo, e esse qualquer custo pode deteriorar a saúde mental do atleta, a saúde mental, e principalmente dos atletas que estão em formação. Isso é uma das coisas assim que mais tem me preocupado, né? Quando a gente vai para as categorias de base, 15, 16, 17 anos, 18, é algo... o futebol é uma peça à parte, mas a gente tem formação em outras categorias, e aí a gente tem que se preocupar muito com relação à saúde mental dos atletas, principalmente dentro dessa categoria de base, né? E para mim é um privilégio, pô, é um privilégio poder falar, é um privilégio poder estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Tem mais gente aqui. O Wanderson, acho que levantou a mão primeiro. Tá com o microfone desligado, Wanderson. Pô, que coisa. Pronto, agora sim. Bem, eu gostei muito da apresentação, achei muito interessante. Eu não sou assim tão conhecedor do Flow quanto as pessoas aqui do laboratório que estudam, como Mariana, Lorena, Giane também está se aventurando pelo Flow. E fiquei pensando aqui, né? Primeiro me veio isso, né? O que é um esporte de invasão, né? Eu fiquei pensando, o que é isso, né? E aí isso ficou bem claro para mim e gostei da ideia do que tu falou da observação, né, do flow, né, de uma outra métrica que não seja aquela do questionário, enfim, né. E aqui fiquei pensando, bom, como é que seria essa observação do flow, né? E aí eu fiquei pensando em aqueles aparelhos para monitorar né, a atividade psíquica, né, a atividade cerebral, enquanto o atleta ele desenvolve aquela sua atividade. Mas eu fiquei pensando, pô, no futebol isso seria muito inviável, né? O cara jogar ali com um monte de eletrodos na cabeça e tal, né? Mas os esportes, né? Especificamente o LoL, não sei se tu conhece, o League of Legends, né? Em que os atletas eles estão ali sentadinhos, né? Eles trabalham em equipe e, obviamente, eles estão ali ligados à tecnologia e tem também toda essa coisa da filmagem, da transmissão. Então, talvez aqui, acho que até uma sugestão, porque também é um esporte de invasão, se você for pensar, né? Você tem que invadir a base do outro cara lá para você capturar as bases e ir ganhando território, né? É lógico, de uma outra maneira, né? Mas aí pode ser interessante, pode ser uma coisa menos alienígena para aquela atividade esportiva, você conectar determinados monitores nesses atletas, do que tu poderia, de repente, fazer com atletas de esportes como vôlei, basquete, futebol, né? Não sei se é válida essa sugestão, mas eu fiquei pensando nisso quando você falou de uma outra forma de verificar o flow. Desculpa, tem mais alguma coisa? Não, e aí também, né, de repente, como fica registradas as partidas muito facilmente, né? De repente tu verificar assim a reação o relato do atleta daquela determinada jogada, né, daquele ponto marcado, aquela base conquistada com aquela atividade, né, detectada pelos monitores que vão monitorar essa atividade cerebral dele. Então, talvez possa ser uma coisa interessante para uma outra forma de verificar o flow coletivo, né? Primeiro assim, você traz ideias maravilhosas aqui, inteligentíssimas, né, sobre essa possibilidade de tentar captar os marcadores neurobiológicos ou neurofisiológicos ou biofisiológicos, enfim, né. No campo do esporte a gente já tem isso, não das atividades cerebrais, mas a gente já tem a possibilidade de ver os marcadores de batimento cardíaco, distância percorrida, já tem aplicação de GPS, tudo isso é possível, né? Quando eu falo do flow observacional, eu falo dessa subjetividade da expressão do corpo. Para mim isso é um negócio extremamente válido, né? A gente poder porque o corpo fala e o corpo ele pode inclusive contradizer a sua fala, né? Contradizer aquilo que você verbaliza, né?
Então, para mim, essa é uma das coisas assim mais misteriosas e mais fantásticas, poder a gente avançar dentro dessa condição de, se assim, existe, ele entrou em flow a partir do movimento do corpo, a partir da sua expressividade humana, né? Mas você traz ideias extremamente válidas, extremamente fantásticas, e eu devolvo o desafio, né? Quem sabe você vem para esse lado aqui para justamente mergulhar a partir dessa sua própria ideia, né? Quem sabe você vem mergulhar dentro da sua própria ideia. E sobre os esportes de invasão, é dentro de um sistema de classificação que a gente adota, né? Que é esportes coletivos com interação. Interação é quando há oposição de objetivo, basicamente é isso. Na verdade, há uma graduação toda em educação física para explicar essas coisas, mas há oposição, confrontação de objetivos, então há constantemente esse processo de eu tentar superar o adversário e ele tentar me superar, e aí é tentar ganhar terreno e chegar até a área adversária para fazer o gol, para fazer a cesta, para fazer o touchdown, para fazer o try, e por aí vai. Então, o sistema de classificação e esse sistema de classificação são diferentes. Não dá para comparar, por exemplo, corrida de 100 metros com um jogo de futebol, porque as exigências na corrida de 100 metros são totalmente diferentes das exigências de um esporte coletivo com interação e, no caso aí, de invasão. Não sei se respondi. Sim, perfeitamente. Muito obrigado aí pela tua resposta. Boa noite, né? Eu sou o Luiz, agora que eu estou entendendo mais, eu não estudo o Flow, né? Uhum. Mas enquanto você estava falando, você estava até respondendo as questões, né? Algumas dúvidas, que eu até anotei alguma aqui, que parece que deve ser mais difícil realmente, assim, entrar nesse estado de Flow, né? Porque com jogadores de futebol, né, onde eles têm uma ligação direta, né, tem um embate direto ali entre eles, e isso implica uma série de coisas, né? Assim, você pode, bom, não sei se é uma bobagem, mas você pode perceber, ou eu posso perceber, que não são todos esses jogadores que têm essa habilidade, como eu vi ali a coisa do Messi. Eu gostei muito mais do segundo vídeo. Eu achei que ele estava muito mais dentro desse estado de flow, né? Talvez seja por conta daquela questão individualizada, né? Ele estava muito ele Messi, né? Enquanto o outro ele estava usando todas aquelas outras variáveis, aquelas outras funções, aquelas outras habilidades, né? Do agradecimento ali, da relação interpessoal, do respeito, né? Isso tudo parece ser importante dentro de um processo como esse, né? E talvez seja muito difícil assim. Dentro de um campo de futebol, onde existem várias pessoas com várias histórias, né? Vários processos de cognição, de pensamento, várias crenças, várias histórias, né? Que pode implicar no desenvolvimento profissional deles. Não eu acho também que o próprio profissional que vai desempenhar esse papel ali, né? É um papel muito difícil, parece, né? Muito árduo mesmo, muito complexo de se trabalhar isso. Eu fiquei pensando como se pudesse fazer. Aí você falou sobre, claro, é diferente você pegar um atleta, né? E ver essa coisa do flow num atleta que tem uma competição onde é ele mesmo, por exemplo, um nadador, um cara que joga disco, um cara que tem uma competição mais individual para ele, claro que ele vai competir com outros, ele não tem essa ligação direta com o outro. Então, talvez se comparar, né, esse estado de flow, como que é isso, né? A gente sabe que vai ter diferença, mas como que seria isso, né? Assim, em relação a esses atletas que têm competição, que não tem uma ligação direta com a outra pessoa, né? Que não tem essa evasão, que não tem esse embate, que não tem esse tipo de competição. Como que seria isso, né? Eu achei muito interessante, assim, eu acho muito interessante esse trabalho do flow, principalmente o que se pode desenvolver com um ser humano desse para que ele possa ter uma habilidade bacana, bem trabalhada, né? Para poder ter um objetivo, porque eles entram no campo também, não é para trabalhar o emocional, eles entram no campo com o objetivo de ganhar, né? Esse aqui é o objetivo, trabalhar essas questões que, né? Porque a gente tem visto aí muita gente agredindo, né? Muita agressão dentro do campo de futebol, né? E talvez seja por conta disso mesmo, né? Da falta de um trabalho como esse consistente, robusto, ou até mesmo a não realização de um trabalho como esse, né? Não sei se o que eu falei aqui
tem sentido, mas eu acho que sim, né? Assim, pelo que eu entendi da sua apresentação, que foi maravilhosa, adorei, achei muito bacana, muito instrutiva, né? Muito bacana, bem, bem feito. Luísa, o que tu traz aqui são elementos importantes de reflexão, né? São totalmente válidos. Eu acho muito complexo falar sobre flow e interação humana. É um negócio assim extremamente interessante a gente observar isso, né? Ainda mais quando essa interação ela é mediada por confrontação, que é no caso dos esportes de enfrentamento, os esportes, né, de oposição de objetivos. Então, é extremamente válido você trazer isso para a gente, inclusive, amadurecer ou se apavorar ainda mais. Eu não digo mais perder os cabelos porque não tem, né? Mas para a gente vai tomando consciência da complexidade que é falar sobre flow dentro de esportes coletivos que tem interação humana, que tem objetivos diferentes, e ainda mais, por exemplo, quando tudo se concentra entre se você ganhar, você é bom, se você perder, você não presta, né? Essas coisas que ocupam aí muito o cenário esportivo, né? Que ocupam muito aí o fazer diário de treinadores, de atletas e de dirigentes e por aí vai. Então, isso trazer essas reflexões é extremamente pertinente, extremamente pertinente. Obrigado. Eu que agradeço. Olá, Luiz. Olá, tudo bom, Jeane? Ficou maravilhoso. A gente estava falando aqui no nosso grupo que você poderia ter ficado até um pouco mais, né? Porque foi uma apresentação realmente maravilhosa. Como o Wanderson está falando, eu me ofereci para me aventurar a pegar um pouquinho aí do Flow, né? Dos estudos sobre o Flow. E aí fiquei me perguntando. Obviamente, aprendi bastante coisa, né? Porque não é assim o que de fato eu estou estudando nesse momento, mas a sua aula aqui foi perfeita, maravilhosa e me deu assim várias ideias assim para a construção Obrigado. do nosso capítulo. E aí eu fiquei pensando na questão do flow compartilhado e uma coisa que me interessa muito é a questão da liderança, né? Dentre aqueles, eu fiquei pensando nos fatores externos que você trouxe ali. E aí fiquei pensando, até a pesquisa que eu estou tentando desenvolver com a Pamela para o nosso capítulo, né? Qual seria o papel aí da liderança e que tipo de liderança seria relevante como facilitador aí do próprio flow, né? Dessa questão de permitir o flow compartilhado, né? Pensando no papel do líder e que tipo de líder seria esse. E olhando ali para as pesquisas futuras, eu fiquei pensando que em algum momento, talvez essa questão de entrar, de estar em flow, talvez seja uma questão para seleção de equipes, por exemplo, né? Já que a gente está aí orientado para a tarefa, né? E obtenção de resultado e desenvolvimento de habilidades, né? Habilidades mais tarefa. Então, pensando aí que talvez isso no futuro, né, com base nas pesquisas, seja aí uma forma até de selecionar equipes com maior desempenho, pensando aí no alto desempenho das equipes, né? E aí eu fiquei pensando o quanto a liderança teria esse papel, né? Que tipo de liderança, e é o que a gente quer discutir um pouco, né? Que tipo de liderança seria mais facilitadora desse processo do flow coletivo, né? Eu não sei se a gente está meio viajando, qual a tua opinião sobre isso, mas eu acho que eu fiquei olhando ali, principalmente para os aspectos da liderança transformacional, que é o que eu venho estudando agora, se ela seria ali um facilitador para esse flow coletivo, né? E a questão do flow observacional me pareceu muito claro, assim, no meu contexto, que é um contexto organizacional. E olhando para a tua aula hoje, eu comecei a perceber o quanto isso pode aparecer em algum momento ali na gestão das minhas equipes, né? Enquanto eu tenho algumas equipes ainda que eu trabalho em alguns determinados eventos, por exemplo,
por exemplo, o Rock in Rio, onde eu tenho uma tarefa absurda com a minha equipe, exige uma certa habilidade para aquele momento ali. E aí me parece que em alguns momentos a gente acaba entrando num flow coletivo, pensando no que você trouxe hoje, sabe? Para a execução daquela tarefa que exige ali uma concentração, um estado mental, sabe? Um certo esforço para a realização. E então, talvez eu fiquei assim, eu estou pensando isso, mas não sei o que tu acha, que tua opinião sobre isso, né? Eu acho que te agradecer pela tua generosidade. Eu acho que vocês estão vindo com ideias muito incríveis aqui. Eu estou aqui não sabendo para qual lado ir. Mas, assim, deixa eu tentar só... Quem estuda liderança é você, não é eu, né? Então, talvez essa resposta quem tenha que dar para a sua própria pergunta é você mesmo, né? O que eu posso dizer, assim, há vários estudos que têm buscado correlacionar o flow com as Big Fives, né, com os traços das 5, que é o mais famoso que tem, né? Posso dizer que ser extrovertido tem tendências mais fáceis de entrar em estado flow. Posso dizer que pessoas com personalidade autotélica têm condições de entrar mais em estado flow, certo? Porque aí há um processo diretamente de não esgotamento do ego, né? Então, são pessoas que trabalham mais com processo, não trabalham mais com resultados, enfim. Se isso são características, são qualidades para um bom líder, bom, aí eu acho que também já é um outro campo aí, né? Talvez as pessoas mais autotélicas não sejam pessoas que gostam de falar em público, sejam introvertidas e não extrovertidas, enfim, há um cruzamento grande aí de fatores, né? Eu particularmente, eu sou só um curioso nessa perspectiva, né? Sou só um esforçado aqui, um estudante esforçado, e eu me resguardo aí o direito de dizer, olha, me traga essa resposta que eu vou ficar muito feliz, né? Mas há algo importante aí que você coloca que eu acho fundamental. O líder gera um efeito de contágio. Isso é verdade. O líder, sim, tem essa capacidade de, ei, vamos, e aqui, bora, pega e vamos embora. E um líder que não é assim gera um efeito contrário, né? Um efeito de qualquer um luta por si aqui. Então, me parece que a liderança ocupa um papel central e tem um marcador aí importante para ver se isso é uma variável interessante para entrar nesse flow ou não. E aí eu te provoco aí, talvez, para trazer essa resposta para a gente. Pode ser? Vamos, Pamela. A Pamela está comigo. Vamos, né? A gente já está nesse barco, por que não? Coisa boa, coisa boa. Coisa boa. Quem mais? Lorena? Agora sou eu. Boa tarde, gente. Boa tarde. Professor Luiz. Primeiro, agradecer a apresentação. Realmente, como a Mariana falou, também fiquei muito maravilhada. Acho que cheguei muito perto do flow, porque perdi a noção do tempo. Estava até conversando com a Giane, que poderia ter durado um pouco mais, né? A gente gostaria de continuar desfrutando, enfim, dos conhecimentos, das trocas que a gente teve aqui. E como a gente já conversou antes, né? Eu estou no mestrado, e depois que surgiu, né, essa possibilidade do capítulo, eu incluí o flow na minha dissertação, né? Conversando com o professor Hernandes, para ver justamente essa interação, né, da autodeterminação e do flow no esporte. E dessa vez buscando um esporte que está numa crescente, né, que é o beach tennis, que também não deixa de ser um esporte também coletivo, né? Tem individual e coletivo, né? Dá para ser jogado das duas formas, mas buscar essa relação. E na sua apresentação foi muito bom ver, né, que, enfim, citou a autodeterminação, ver como ela é relacionada ao flow, e a ideia do beach tennis justamente por
ser um esporte que está crescendo e não ter tantas pesquisas, né, relacionadas a ele, né, por ser muito recente, e ver justamente a interação desses dois conceitos. E a partir dessa apresentação também me veio a ideia já para o doutorado de ver a questão do flow observacional, porque seria muito interessante ver isso justamente na questão do comportamento, assim, né, ao olho nu, né, visível para a gente, essa questão do flow, e é algo que a princípio eu não havia pensado, né, nessa pesquisa que eu estou realizando agora. Eu vou utilizar o instrumento, né, que o professor Hernandes validou, como você mostrou, né, para aplicar depois da atividade, né, para ver justamente o estado. E agora eu já comecei a pensar, né, em onde eu conseguiria colocar esse flow observacional para o doutorado, onde os esportes que eu poderia ver. Achei muito interessante, gostei também das pontuações do Wanderson, né, sobre isso. Enfim, agradecer a sua apresentação, e contribuiu muito, já me deu várias ideias para o capítulo, para a dissertação e já para o doutorado. Obrigado, Lorena, obrigado pelo seu retorno, né? Esse feedback é sempre muito importante, né? Para mim, o que fica de tudo isso sempre é esses diálogos. Para mim, são extremamente grandiosos e muito válidos, né? Agora, assim, só queria te alertar só, assim, que a teoria da autodeterminação já é monstruosa por si só, né? Já, dentro dela, lá tem mais 6 mini-teorias, tem, né, o desenvolvimento das necessidades psicológicas básicas, tem a clima motivacional, então é um mundo aí também, né? É uma totalidade por si só, pensando nesse sentido, né? Então, às vezes a gente quer abraçar tudo, né? Então vamos, né? Deixa eu mergulhar legal aqui, e aí daqui eu consigo fazer as minhas associações, tá? E é isso, é monstruoso, e vamos lá, vamos embora. E aí, gente, algo mais? Alguma coisa a considerar? Já perguntaram tudo? Bom, é muita coisa mesmo, né, Luiz? Gostei muito da tua apresentação também, porque tu trazes tantos problemas de pesquisa, né? É muito rico assim o que tem, né, nessa tua apresentação de questões para serem respondidas, né? E é isso mesmo, né? Tem muitas coisas ainda para serem vistas, e são difíceis e complicadas também de serem feitas, né? Eu acho que, como tu trouxesse ali também a questão da metodologia, né? Eles dominam muito, mas isso é na pesquisa em geral, quase, né? Os métodos computacionais e a dificuldade de se fazer experimentação, né? E ter aí, assim, uma relação mais, né? Buscar mais uma relação realmente de causa e efeito, controlando mais variáveis e tudo. Isso não é fácil, né? Não é. É fácil da gente conseguir essa situação, né? Bom, mas nós temos avançado, a coisa está avançando também, né? Tu também mostrasse isso, que ao longo dos anos aí já, né, tem esse exemplo da Susan Jackson mesmo, né? Já e a própria demonstração da possibilidade de se aprender, não é? A entrar nesse estado de se treinar, né? De treinar o atleta. Acho que isso e as evidências de que isso se relaciona sempre não é, a um resultado também muito interessante, ao desempenho, né, em várias atividades. Eu vi que agora o Luiz, há pouco, falando contigo, assim como quem não entende muito disso, né, e ele não se dá conta, né, de que ele é um excelente cantor, não é? Olha aí. Ele é um profissional dessa habilidade, né?
E ele lá, tanto ele tem experimentado esse estado, né? Já experimentou isso inúmeras vezes, né? Desde de criancinha, provavelmente. Não sei se ele está me ouvindo lá ou se ele está ausente ali, né? E também ele participa ele tem toda uma orquestra, né? Tem músicos lá junto com ele e tal, né? E evidentemente eles devem experimentar também muitas vezes, né? Que o negócio pega lá, né? Eles devem experimentar uma sintonia, assim, não é? E uma sincronização dentro dessa experiência musical, né? Que é um flow fantástico, né? Com certeza. Inclusive, a pesquisa nessa área, né? Aliás, tu mostraste isso bem também, da criatividade, e a música tem sido muito um cenário muito explorado aí na pesquisa viu, Luiz, da pesquisa do Flow. Isso é uma coisa que tu tens experimentado aí bastante, não é? E não sabia agora, né? Conversando aqui com o professor Luiz, né? Mas, bom, são fenômenos assim, né? Eu também tenho uma formação, né, Luiz? Não sei se eu já relatei isso para ti, mas eu tenho uma formação assim como o Luiz também acho que tem isso, né? Luiz Antônio, aparece aí, Luiz Antônio, faz favor. A coisa da hipnose, né? Eu acho que eu às vezes também tenho essa pergunta, né? Comigo já de muito tempo que eu não consegui desenvolver isso. Eu tenho uma formação em hipnose clínica, né? Pelo método, um método também de um positivo, né? Digamos assim, de um psicólogo humanista, muito aparentado aí dessa gente toda, do Csikszentmihalyi, do Seligman, que é o Milton Erickson. Milton Erickson, ele é um humanista, né? Era um médico americano que desenvolveu uma técnica de hipnose, né? Com pressupostos humanistas, assim, uma técnica sob medida e tal, né? Ele tinha uma habilidade fantástica de levar as pessoas a um estado alterado de consciência, né? Era uma habilidade fantástica, assim, porque ele começava a conversar com né? Relatam, porque ele também, como ele era daquela corrente lá do Rogers e tal, ele era também ateórico, né? Porque eles não escreviam absolutamente nada, né? Sim. Eles achavam que a experiência era única e que, portanto, não tinha como desenvolver teoria disso, né? E o Erickson também, assim como o Rogers, que também foi um terapeuta assim espantoso, né? Que as pessoas na frente dele se sentiam completamente amparadas e, portanto, se abriam, né? Se colocavam ali, né? Uma segurança, uma confiança que ele transmitia, uma aceitação, né? Assim do outro, né? E o Erickson diz que tinha uma habilidade fantástica que quando o cara se dava conta, o cara já estava, né? Já estava hipnotizado há muito tempo, né? Era uma habilidade assim e não tinha regra, porque a coisa era sob medida, como ele dizia, né? Quer dizer, dependia do outro e dessa relação que se estabelecia ali, né? Mas vinha um pouquinho também da própria hipnose mais diretiva, né? Mais clássica. Essa do Erickson, ela é não diretiva, digamos assim, né, Luiz? Então, veja, Luiz, como essas coisas estão ali, essas fronteiras estão muito, né? Quer dizer, a música, né? O envolvimento, essa coisa toda, quando tu começa a cantar lá e tal, né? E os músicos e as notas musicais todas, e os tempos, e a sincronização, né? Veja como é um pouco como a equipe, aquela que tu observasse lá jogando, né? Parece que estão jogando por música. Inclusive, às vezes, né, os torcedores ou técnicos dizem: o time está jogando por música, né? Porque está todo mundo no lugar certo, na hora certa, né? Fazendo aquilo que tem que fazer, né? Então é isso. Eu acho que tem uma coisa. Eu sempre achei que esse estado
e que é um estado natural também, né? Porque, na verdade, todos nós experimentamos isso, não é? Às vezes não podemos não nos dar conta de que estamos assim, não é? Eu brinco muito com eles aqui que eu tenho que me chamem, porque eu começo a fazer algo, né? E me envolvo muito com a tarefa, então eu tenho uma capacidade de concentração muito grande, né? E evidente que isso começa a me dar prazer e tudo, eu começo a gostar de estar fazendo aquilo, e vou fazendo, né? E aí tem que me chamar, né? Porque senão às vezes eu esqueço dos horários e das coisas assim. Então eu já digo, ó, apita aí e tal, porque eu estou aqui envolvido, agora que a gente está nessa coisa online, né? E as nossas reuniões têm sido assim sempre. Então, estou aqui fazendo alguma coisa, trabalhando em algum trabalho, escrevendo alguma coisa, estudando algo e tal, né? Me avisa, porque senão pode passar ali, de repente passa do horário, né? Porque se a gente também ficar assim, vou cuidando do horário, tu sai do tu sai do transe, né? Que do estado que tu estás lá, né? Tu começa a ficar nervoso, né? Começa a ficar perde esse relaxamento, né? Essa entrega que é muito importante, né? Acho que são estados assim, né? Tanto esse estado hipnótico como esse negócio do flow, que eu acho que são muito aparentados, né? Que tem alguma coisa assim. A hipnose já foi muito utilizada, não é? E tem sido, né? Também muito utilizada no esporte, né? Para a preparação de atletas, né? E eu acho que o flow é um desses estados assim especiais, né? De consciência e tal. A exemplo do estado hipnótico, eu acho que deve ter muito em comum, e isso seria uma pesquisa também muito interessante de se fazer, não é? Eu não estou agora muito, não tenho estado assim envolvido com isso, agora estou começando mais com essas coisas que a Mariana e a Lorena estão trazendo, né? Mas eu nem sei se tem dado seguimento a isso, se na literatura está sendo visto isso, né? Porque eu estou desatualizado, estou bem desatualizado com relação a Mariana, que me chamou a atenção até para o flow compartilhado, porque isso era uma coisa que eu não tinha percebido até bem pouco tempo, né? E acho uma perspectiva bem interessante, né? Essa desse compartilhamento. Acho que realmente eu me lembro também, né, que lá na hipnose ericksoniana nós temos uma discípula nós estamos falando em flow, eu vim trazer hipnose, né? Mas são coisas muito da Teresa Robles, que é uma discípula do Milton Erickson, mexicana, muito importante, né, nessa comunidade ericksoniana, e ela tem uma tese, não é uma tese, ela tem uma observação, né, feita também da prática dela, de que nesse momento da hipnose estão ali em interação, né, quatro séries. Quer dizer, ela disse que é uma dança, né? Que é uma dança entre o terapeuta, né? E o cliente, né? E que ela disse que a coisa acontece justamente quando há esse compartilhamento. Se não houvesse... Bom, e veja, o Erickson, né? Justamente ele fazia isso, ele tinha uma sensibilidade tamanha que ele conseguia acessar ele sacava, né, quem era essa pessoa, o que essa pessoa precisava, o que ela precisava ouvir, o que ela precisava ver e tal, e isso se dava esse vínculo, né, essa coisa impressionante ali, né, e cada um era diferente, então era sob medida. E ela diz que isso, a Teresa Robles diz que né, ela traz isso como uma forma de dança, assim, se compartilhar e tal, né? Ela dizia que ela também entrava em transe quando ela estava trabalhando, né, com o seu cliente, né? Que ela estava
era uma dança, né? Acho que ela usava a expressão que era uma dança né, do cérebro do terapeuta com o cérebro do cliente, né? E aí a coisa acontecia. E aí veio essa coisa que vocês estão trazendo, né? Do flow, que é um flow compartilhado, quer dizer, há uma sintonia, né? Quer dizer, todos estão a serviço de uma entrega e a serviço de uma mesma coisa, né? E todo mundo está se vendo, né? Todo mundo está se percebendo muito ali naquele momento, e as coisas vão se desenrolando, né? De uma maneira precisa e não é e assim como a gente viu aí em alguns exemplos que vocês mostraram mesmo no né? Muito interessante. Eu acho que tem muita coisa para ser pesquisada, não há dúvida nenhuma, né? Há dificuldades, né? O Wanderson tentou trazer algumas ideias aí de fazer algum monitoramento através da tecnologia aí que nós temos, né? Mas às vezes isso fica difícil também, não é? Os autorrelatos têm sido, não é? Tem sido uma maneira, né? Já de algumas décadas aí da gente tentar, não é? Acessar essa, né? Estados e tal, né? Lembram-se que o comportamentalismo lá, né? Se contrapondo lá aquelas investidas do Wundt, né? De estudar os conteúdos da mente, né? O comportamento e o funcionalismo que vem depois, mas o comportamento diz, não, isso é uma bobagem, né? Vocês estão querendo estudar uma coisa que não é possível de ser estudada, porque a gente só pode estudar aquilo que nós conseguimos observar e medir e tal, né? Aí o Skinner, né, vinha, vocês têm que abandonar esse objeto de estudo, né? Quer dizer, eu quero os conteúdos da mente, não é possível, não é? Nós temos que observar o comportamento. De certa maneira, é o que agora o Luiz está trazendo aqui, né? Que a gente pudesse olhar assim, né? A gente olha o Messi lá, né? Que parece que possuído está possuído por algum espírito, faz tudo perfeito, movimenta o corpo de uma maneira assim, quase que num balé, não é? E chega ao objetivo, né? Numa coisa fantástica de precisão, e a gente, bom, veja, ele está com veja que é uma sincronia entre mente e corpo, ali é algo, não é, que está claro, não é, para a gente ver, e a gente olha isso e vê, olha, alguma coisa está acontecendo na mente, no corpo desse, né, ou no corpo, né, porque alguns dizem que a gente nem deveria estar separando essas duas coisas, não é? Mente e corpo. Então, é complicado, mas essa observação, né? Dizer, ele está em flow, ele não está em flow, né? Mas se a gente fizer se a gente pensar na gente, né? Por exemplo, o Luiz lá teve momentos em que ele cantou, e ele cantou, né? Foi meio burocrático e tal, ele disse, foi bom, não desafinei muito e tal e tudo mais. Mas teve dias que ele cantou assim, e que a própria alma dele, né? Ele teve aquela experiência autotélica, assim, né, de transcender aquele. Hoje o negócio foi, né? Eu saio daqui com a minha alma completamente lavada hoje, porque não precisa acontecer mais nada. Hoje eu já estou. Né? Então, sem dúvida nenhuma, né, ele experimentou e tudo foi perfeito, né? Assim, foi uma maravilha, né? Foi realizador, né? Foi autotélico, né? Exatamente. Então, a gente pode, quando olha um cara fazer um negócio daqueles como Messi, provavelmente nos vem à cabeça, né? Eu que sou um esportista amador, né? Me lembro de alguns momentos assim que eu parecia que eu estava voando, né? Que eu dizia, mas o que é isso?
né? Um negócio... E aí tu fica, né, encantado contigo mesmo, com o teu corpo, com a tua, né, deu tudo certo, todas as passadas, todos os movimentos, e eu consegui, né, fazer esse negócio, né? Até no esporte amador a gente tem essa realização, né, aliás, a gente pratica esporte é para isso mesmo, né? É para isso mesmo. Para chegar nesses momentos, assim, né? Para conseguir esses momentos, e tem dias que a gente consegue, né? Então, eu acho que a gente poderia dizer, né, quando a gente olha um negócio desses, assim, como aquele ali que tu mostraste para nós, que o cara realmente ele está num estado, num êxtase, né, dessa relação entre a sua mente e o seu corpo, né? E como ele treina, né, como ele tem capacidade física, como tu bem mostrasse, né, que no esporte nós precisamos ter técnica, ele tem técnica, né, porque ele treina isso, tem uma condição física para poder botar, né, na realidade aquilo que a sua mente está dizendo para fazer, né? E ele está com essas coisas automatizadas, né, do treinamento também, né? E aí, pá, dá o start, vamos lá, né? A programação toda se desenrola de uma forma, né? Eu acho que a gente consegue observar isso. Agora, essa prova, né, essa prova empírica, essa evidência mais contundente, né, ela realmente, ela está, ainda vamos, mas nós vamos avançar para isso em algum momento, né, Luiz? A humanidade tem avançado bastante. Muito bom, né, Luiz? Eu acho que tu nos trouxe aqui assim mais ânimo e muito desafio, né? Que é um conteúdo, um requisito importante aí para nós entrarmos em flow, né? Exatamente. E tu nos desafiasse bastante. Por exemplo, será que nós vamos ter capacidade de enfrentar esse desafio aí e não ficarmos nervosos? Porque aí nós não vamos, né? Se nós ficarmos muito nervosos, não vamos conseguir entrar em flow, né? Mas se a gente achar que tem alguma capacidade, né, alguma percepção de autoeficácia, quem sabe a gente possa topar esse desafio aí e darmos uma viajada bacana, né? Eu acho um caminho aí fantástico. Mas eu não quis desafiá-los em todos os possíveis campos de pesquisa ainda que fazem, né, que faltam serem pesquisados. É mais no sentido de a gente dizer, ó, tem esse cenário ainda aí, tem muitas lacunas a serem preenchidas e a gente tem aí toda uma possibilidade de desenvolver pesquisas. Para quem se apaixona pelo flow, é um campo aí vasto ainda de muitas coisas. E é um campo, por mais que já tenha aí mais de, sei lá, 30 anos, 40 anos de investigação, no Brasil está chegando agora, né? O Brasil está vindo de forma mais, graças aí às pessoas que traduzem, que validam os testes para a gente, graças a quem consegue trazer um pouquinho mais de conhecimento para cá, e aí a gente vai criando essa rede de colaboração para conseguir ir avançando, que para mim é o mais importante, né? Sozinho a caminhada mais dura. As gurias viram aí que tem uma predominância muito grande de pesquisa qualitativa, assim, né? De muita entrevista, muita coisa assim com os atletas. Tu também trouxesse isso para nós, né, na apresentação de hoje. Mas a Mariana e a Lorena já tinham feito uma revisão aí na literatura nacional, né? E tinham constatado isso. Tinha pouca coisa utilizando de uma metodologia mais estruturada, né? Era bastante subjetiva. É um começo. Muito bom, né? Vamos trabalhar aí, né? É um começo. É o começo. Né? Exatamente. Eu sou, na verdade, a ideia da consciência para mim é um campo extremamente complexo. Se vocês quiserem se debruçar muito sobre a consciência, tem um documentário fantástico que são 5 episódios, vão falar de consciência de si, consciência do outro, consciência do mundo, e traz as posições junguianas, traz as posições
de psicólogos, traz as posições de filósofos para discutir a consciência humana. Hoje se fala muito na ideia de embodied cognition, né, que é a ideia da corporificação da cognição, corporificação das emoções e corporificação das intenções. E quando a gente pensa assim, que eu consigo notar que eu estou pensando, é sinal de que existe algo maior do que o pensamento, né? Então, uau, eu estava pensando. Então, mas o que fez você saber que você estava pensando? Tomar consciência de que você estava num processo de pensamento. Sinal de que é algo maior do que a própria capacidade cognitiva, né? Então, é por aí, mais ou menos, os mistérios da mente. Professor Hernandes, é mais ou menos por aí. Legal, muito bom, Luiz. Muito bom, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Foi muito bom. Aproveitamos muito aí, né? E vamos incorporar tudo isso aí de alguma forma aí no trabalho que estamos fazendo, né? E bom, vamos agora compartilhar aí, né? Nesse livro, com esses capítulos e outras coisas aí, se Deus quiser, que vão, né? Nós vamos dar continuidade nisso aí, né? Coisa boa. A Mariana, a Lorena aí, agora a Giane também está lá no mundo do trabalho, né? Coisa boa E também é outra atividade humana, que nem o esporte, né? Também importante, né? Vai ser muito legal, não há dúvida nenhuma, né? Vai funcionar bem. Fala aí, Luiz, que tu tá louco para falar aí sobre... Eu fico te provocando com a música. Não, é verdade. Tudo que você falou é verdade. É isso mesmo. Eu já tive vários estados. Posso recordar. Eu tive vários estados de flow, né? De verdadeiro, profundo flow, assim, né? Meu último disco foi assim, né? Totalmente direcionado, focado. O meu trabalho, ele é feito assim também, né? Assim, muito. Eu tenho estado em flow em alguns momentos, né? Mas eu penso também que há uma variável que é essa da personalidade, né? Essa coisa do traço da pessoa, né? Não é todo mundo que tem essa habilidade. Por exemplo, na hipnose, eu trabalho com isso aqui no meu consultório, e existem pacientes que se entregam profundo, já entram aqui, já praticamente já entram no estado de hipnose, né? Porque se sente muito seguro, né? E há uma identificação muito grande, uma habilidade de comunicação que a gente desenvolveu aqui, juntos, inclusive, né? E, na realidade, eu não tenho o meu desenvolvimento, né? Ele simplesmente acontece de acordo com a sistemática, né? De acordo com essa imersão, vamos colocar, sistêmica, vamos colocar, né? Dentro dessas quatro paredes. Então, é muito importante a gente estudar isso, né? E ver que não é simples assim. Existem outras variâncias aí que podem influenciar e impedir que a gente possa. A gente tem até capacidade, a gente tem até talento, né? Para quaisquer trabalhos que você pode se desenvolver, tanto no atletismo, quanto na música, quanto na docência, né? Quanto em qualquer outro trabalho. Mas se você não tiver resolvido trabalhar em paralelo às suas questões, isso parece realmente ser muito difícil. A gente vai lá para aquela coisa do comportamento, vai para a coisa do pensamento, né? Uma coisa parece influenciar a outra, e isso depois de um tempo que o Skinner realmente lá tem, né, que apareceu no Lobovante aí naquela época, né, naquela década lá, e que trouxe a possibilidade de a gente ter uma outra forma ou outros caminhos, né, de desenvolvimento humano, né? Porque o flow é um processo de desenvolvimento humano, ele ajuda a pessoa a ser mais feliz, a ser uma pessoa possa acreditar em si, a criar autoconfiança, e isso só é possível quando ele tem numa outra, né, essa condição de ser aquilo que ele realmente é. Ele tem medo de ser o que ele é, né? Essa é a verdadeira questão também, né? Como que eu vou interagir? Eu tenho vergonha disso, eu tenho medo disso, né? Então, para que a gente tenha também em nós, né, essa habilidade para poder mostrar que o outro é capaz, a gente precisa, diante dele, criar os caminhos que ele consiga também captar a informação,
né, e a forma, né, e a subjetividade. Eu achei muito interessante aqui. Esse laboratório realmente dá uma coisa, olha, eu vou te falar uma coisa, ele vai estar fazendo um sucesso lá fora danado. Então, acho que é bacana isso, né? Eu acho fantástico, eu adoro, eu gosto muito, embora não tenha tanta habilidade para desenvolver os meus trabalhos aqui, que eu gostaria muito, me esforço, tenho me esforçado, mas isso também é um estado de flow, né? Isso é flow. Flow é você se envolver, se engajar, é você não todo dia eu estou em contato com o meu trabalho, todo santo dia e de hora em hora, todo dia eu tenho. Posso não ter essa coisa do cognitivo e tal, a habilidade, mas isso não é um impeditivo para que eu possa vir a me tornar aí, de repente, né, surpreendentemente, um pesquisador de ponta, igual o meu mestre, igual a outros aí, igual a outros alunos, inclusive, que eu já vejo aqui dentro. Entendeu? Eu acho que isso é possível, desde que você tenha possibilidade de ter possibilidade. Isso que é importante. Obrigado, é muito legal. Gostei muito, Luiz, parabéns. Parabéns, muito legal isso. É isso aí. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Vamos continuar. Tá bom? Aí, Mariana, tu que estás aí como mestre de cerimônias aí da nossa reunião. Bom, Luiz, agradecer a tua presença de novo. Acho que todo mundo gostou muito, aproveitou muito tua participação aqui. Você deixou todo mundo com gostinho de quero mais também, eu acho, né? Lorena, Giane falaram, também adorei ver gol contra o Flamengo, então volte mais vezes para falar sobre o Flow, para a gente ver mais gol contra o Flamengo. Saliento que o Flamengo virou aquele jogo por 5-4, viu? É verdade. Considerado um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro de todos os tempos. É verdade, é verdade. Mas o registro que fica era o 3-0 ali. Não. Só acaba quando termina. Tu é do esporte, tu sabe disso. Não, mas o único momento de flow foi aquele ali. Os outros foram coisas do jogo mesmo. Que papo furado. Gente, adorei. Obrigado. Em outra oportunidade a gente possa voltar tranquilamente talvez para falar sobre os resultados da tese. Esse é um outro processo. Eu trabalho com um processo de intervenção, em mindfulness, com atletas, trabalho com esses estados mentais aí, e eu estou querendo fazer a correlação desses estados mentais, dessa intervenção em mindfulness, com a inteligência tática e com o acesso ao estado de flow. Então, de repente, a gente marca aí uma hora para a gente poder conversar sobre isso. Mas estou aqui, vocês têm meu contato, e eu gostaria muito de compartilhar sempre bom poder conversar sobre aquilo que é o nosso campo de realização. O Flow é um desses campos de realização, e aí a gente sempre tem tempo, a gente sempre arruma um espaço na vida para falar das coisas que nos realizam. Tá? E esse é um dos campos. Estou aqui também para trocar experiência, se vocês quiserem, para a gente conversar, se vocês quiserem, tenho uma camalhada aí de artigos sobre Flow. Claro que estão em inglês, mas hoje tudo é mais fácil para traduzir também. E se vocês quiserem, a gente compartilha tudo isso aí, tá bom? Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Até. Tchau.